E aí, gente, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Mensageiros de Cristo. E se você está me vendo pela primeira vez, se inscreve aí embaixo e assiste esse vídeo até o final para você ver se você realmente vai gostar dos nossos conteúdos. É muito importante que você assista, porque assim você tem noção de qual é a variedade dos nossos vídeos. E se você já é inscrito e já gostou do tema, já deixa o seu like aí embaixo e compartilhe esse vídeo com os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Não sei por onde você entrou nesse vídeo, mas também compartilhe essa mensagem. E como você já deve ter lido aí em cima, hoje nós falaremos sobre um tema muito importante e que tem tudo a ver com a atualidade, com o que nós estamos vivendo. Eu sei que todos vocês já devem ter ouvido falar sobre o George, que foi um cidadão afro-americano que foi morto nos Estados Unidos por um policial. Mas isso hoje não vai vir muito ao caso, e sim o fato do racismo. E como você deve ter lido aí na capa, Deus é racista? Então vamos entender. Já para você ficar bem ciente, chega mais um pouquinho de perto aqui de mim. Isso. Então, Deus não é racista. E como é que eu posso te explicar isso? Gente, Deus criou todas as pessoas, cada um com a sua beleza, cada um com a sua cor, cada um com a sua etnia, cada um com a sua raça. Senão todos nasceriam americanos, ou todos nasceriam europeus, todos nasceriam brasileiros, todos nasceriam de qualquer país. Na verdade, todos seríamos de um único país. Mas Deus, Ele criou as pessoas diferenciadas. E se você tem uma cor de pele mais clara ou mais escura, isso indifere para Deus, porque Deus criou todas as pessoas amando-as. E esse detalhe que você tem é somente uma revelação do amor de Deus por você, porque quer dizer que Deus se deu ao trabalho de fazer você diferente das outras pessoas e de colocar em você um toque especial, algo que te diferencia de outras pessoas, e é por isso que você é especial. Então, Deus não é racista, mas vamos entender o racismo no contexto histórico e bíblico, para você ter certeza que Deus não é racista. Então vamos lá. Para nós entendermos desde o começo, quando Deus criou o homem, todos eram tratados igualmente, como por Deus nós somos tratados igualmente até hoje, independente da sua raça, independente de onde você nasceu, independente da sua cor, Deus te trata igualmente. Isso indifere. O fato das pessoas negras, a maior parte das vezes, estarem nas camadas mais baixas da sociedade não é uma culpa de Deus, gente. Isso é uma culpa do homem, que trata as pessoas diferentemente. Os homens veem as outras pessoas diferentes e por isso acham que são superiores a elas. É uma questão de superioridade do homem. Se você perceber, desde o começo da Bíblia, quando Deus escolhe os judeus para serem seu povo, aí você fala assim, não, mas Deus é racista, Deus é xenofóbico, porque Ele escolheu só o povo judeu e não escolheu todo mundo. Não foi bem assim que aconteceu. O que acontece é que os judeus, na verdade não os judeus, mas os antepassados dos judeus foram os únicos que decidiram seguir a vontade de Deus. Já os outros do mundo decidiram seguir as suas próprias práticas e adorarem a outros deuses que não são deuses de verdade. Foi por isso que Deus escolheu Israel para ser o povo. Só que Israel já percebeu que Deus havia o escolhido e por isso se enalteceu, algo que Deus nunca fez. Até antes da época de Jesus, os judeus tinham um sério preconceito com todas as outras pessoas do mundo. Eles não se relacionavam a não ser para comércio. Se você não acredita nisso, então leia um pouco. Eles não falavam direito com essas pessoas e tinham um preconceito muito alto com as pessoas que não eram judias. E depois, esse preconceito veio para dentro do seu país e os judeus começaram a ter preconceitos com os seus próprios irmãos, os samaritanos. Isso aconteceu porque em volta de 600 a.C., o reino do norte e do sul já estava dividido em Israel. E o reino do norte foi levado até a Síria. Então o rei assírio decidiu levar algumas pessoas do seu reino, que eram de outros países, outras regiões do mundo,
para habitar em Jerusalém. E foi por isso que começou algumas pessoas nascerem mestiças, de pessoas que eram de Israel e pessoas que não eram de Israel. E nós percebemos esse racismo logo no Novo Testamento, quando os samaritanos e os judeus andavam separados e brigavam entre si. Mas eu posso falar uma coisa para você: se você achava que Deus é racista, o primeiro fato que vai mostrar que Deus não é racista é que Jesus, ele conversa com uma samaritana. Os judeus, eles iriam julgar Jesus, mas Jesus, mesmo sendo judeu, ele decidiu falar com uma samaritana. Outra coisa muito interessante é que vocês acham que a Bíblia é machista. Outra coisa que não acontece, porque na época de Jesus a sociedade era extremamente machista. E homens não poderiam falar com mulheres, especialmente com mulheres casadas. E como aquela mulher se dizia casada, isso daria um sério problema para Jesus. Mas ele não se preocupou, mesmo ela sendo mulher e samaritana. Por isso eu posso afirmar a você que Deus não é racista, Deus não é machista. Vamos continuar então. Depois que Jesus foi pregado na cruz e que o evangelho deveria ser propagado a todo o mundo, os judeus ainda não acreditaram muito bem no que Jesus queria dizer quando ele disse até os confins da terra, isto é, até os gentios. Eles só quiseram ouvir o pedaço de Atos 1:8, que o evangelho seria pregado em toda a Judéia e Samaria. Então, eles perceberam, Samaria tudo bem, Jesus conversou com os samaritanos, mas com os gentios, será que isso pode? E foi por isso mesmo que quando Paulo foi pregar o evangelho aos gentios, ele sofreu diversas perseguições entre o meio cristão. E o problema, gente, nunca foi o cristianismo. O problema nunca foi Deus e nem foi Jesus. O problema são as pessoas. Nós, seres humanos, temos falhas e temos erros. E muitas vezes pensamos de uma forma que nós achamos ser a correta, mas que não é. Muitas vezes nós interpretamos as coisas erradas. E por isso as nossas atitudes não revelam o amor de Deus. Jesus disse que o evangelho não seria pregado só entre judeus, ou entre samaritanos, ou entre aqueles que moravam na região de Israel, mas até os confins da terra. Então, ele ama a todos. E sabe o que mais eu posso dizer para você? Vamos continuar na história. Quando nós chegamos mais para frente, com o crescimento do cristianismo, principalmente na Europa, que tem uma sociedade composta de pessoas brancas, essas pessoas que se tornaram cristãos, que na época eram os católicos somente, eles tiveram um certo preconceito. E novamente, isso não foi um problema da religião, isso não foi um erro de escritura bíblica, isso não foi um problema de Deus, isso foi um problema de homens. Os homens, por serem brancos e assim terem uma sociedade mais desenvolvida, ao chegarem à África e à América, eles imaginaram serem superiores à sua cor de pele a das outras raças e etnias. Isso não foi um erro de Deus. E quando nós chegamos já na parte dos Estados Unidos, nós percebemos que os escravos se tornavam cristãos. E os escravos eram negros. O evangelho, ele estava sendo propagado muitas vezes por mal das pessoas. Mas o mesmo apóstolo Paulo, que pregava aos gentios, fala que haviam muitos que pregavam o evangelho só para conseguirem fazer ele estar mais triste. E sabe o que acontece? Ele diz mais assim: embora eles tentem fazer com que eu fique mais triste pregando o evangelho, o que importa é que o evangelho seja pregado. E embora os brancos europeus na época eles pregavam o evangelho, mas de uma forma para tentar se achar superiores às outras pessoas, o que importa é que o evangelho foi pregado. Muitas vezes o evangelho não foi pregado da forma certa, porque as pessoas erraram. Então o que nós podemos concluir é que Deus não é racista, é que o cristianismo não é racista, mas as atitudes do homem é que tornam-o racista. O que torna a pessoa discriminante e achar que é superior às outras pessoas é ela mesma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido um pouco mais sobre Deus e sobre o racismo. Que Deus abençoe a sua vida. Nós somos o canal Mensageiros de Cristo, trazendo uma mensagem de paz e Jesus Cristo para você e para sua família. Deus abençoe. Amém.